Eu falei o TAP e CLEI, tá? Ele existe sim. E o CLEI, você sabe de onde vem essa verba? Sei. Gente, se nós começar o ping-pong, nós não vamos avançar. Com relação à licitação, é a mesma pergunta? Isso. A licitação. O processo licitatório, a gente abre o processo licitatório, qualquer empresa ou instituição pode participar do processo licitatório, desde que atende o seu TR, né, o que é o termos de referência, e que oferece as melhores condições e o melhor preço. Isso nós não temos controle, isso é público. Qualquer empresa, qualquer instituição que atenda essas questões técnicas, ela pode participar e ganhar. Então a gente não tem controle, não sabe quem vai ganhar a licitação, tanto para executar os projetos quanto para executar os parques. Complementando aqui, bom, como o secretário falou, o CLEI, uma organização não governamental, internacional, Associação de Governos Locais, Subnacionais e Nacionais. Então, uma rede de cidades, estados e países do mundo inteiro. Dentro dessa organização, o qual Campinas é associada, mais pelo menos 99 membros no país, a gente tem uma possibilidade de acesso a projetos e parcerias e trocas de experiências entre cidades, estados e países. O programa de parques lineares, o programa de parques lineares foi selecionado para o projeto chamado TAP e CLEI. Eu vou tentar lembrar o significado em inglês. É transformativo, é transformação... Tá atrás de você aí, ó. Obrigado. Transformative Actions Program é um programa de transformação das ações. A gente encaminhou, enquanto eu posso falar porque fui eu que preenchi o formulário, Campinas foi selecionado para apoio de 8 parques lineares desse TAP e CLEI. Qual que é o apoio que até hoje eles deram? O apoio de tentar conectar os projetos, um deles o de Campinas, com possíveis financiadores. Possíveis financiadores são BNDES, Banco Mundial, Banco Latino-Americano, Fomplata, que é o fundo dos países da Bacia do Plata, Fundo Andino e etc. Possibilidade de financiadores. Financiadores financiam, o financiamento é um empréstimo. Então, o próximo passo, a gente fez essas conexões, apresentamos todos esses projetos e agora a gente, junto com a Secretaria de Finanças, precisa assinar o contrato. O que a gente fez? Ser tomador do financiamento. Isso. Então, não é um fundo que está disponível para acesso nosso, e sim é uma conexão que eles promovem entre projetos de cidades e estados e possíveis financiadores. Um desses financiadores é o próprio BNDES, que a gente, conforme a gente comentou, a gente conseguiu recurso para 3 primeiros parques lineares dentro da bacia do Anhumas, dentro do projeto de macrodrenagem da bacia do Anhumas, financiado pelo BNDES. Então essa é a ideia, a nossa função também como técnicos é buscar essas parcerias e recursos, mas a gente tem a limitação de que a gente busca o financiador e basicamente entrega para a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Finanças avalia com todos os projetos da Secretaria. Então é nessa linha mais que eu acredito que é um sucesso que a gente conseguiu, incluir esses 3 parques nessa linha. Tira os parques da frente. Eu vou só pular para a 4ª e para a 5ª, aqui relacionada a parques lineares. Então, o José Antônio e do Xavier. Certo? Bom, os 49 parques lineares é uma lista do Plano do Verde. A primeira priorização, que são 5 classes de prioridade, de muito baixa para muito alta, foi com base na quantidade de pessoas, eu vou falar por bairro, né? Por bairro, com ou sem área verde disponível. Conforme o José Antônio disse, em 2016, 70% desses bairros ou unidades territoriais básicas não tinham uma área verde com função social, segundo o nosso critério do Plano Verde, para acesso dessa população. E a lista de 49 parques lineares, ela
olha para isso, exclusivamente, onde tem APP, a beira de rio degradada, e onde não tem. Então a prioridade de muito baixo para muito alto é com base na quantidade de pessoas, mais pessoas e menos áreas verdes, metro quadrado de áreas verdes. Então por isso que quando você olhar no mapa, desce mais um. Quando você olhar no mapa, essa região daqui para baixo é onde se concentra a maior quantidade de parques lineares, até exatamente pela quantidade de pessoas, onde teve uma expansão mais recente, com uma falta de áreas verdes. Tá? Então essa é a primeira prioridade. Mas no poder público, além dessa prioridade, a gente tem uma série de outras prioridades. Como eu disse, os parques lineares eles têm uma função ecológica e uma função social, uma função de adaptação às mudanças climáticas. Então, um exemplo de uma prioridade que passou a ser mais vigorante em relação às outras prioridades é o financiamento do BNDES vinculado ao programa de macrodrenagem da Bacia do Ayumas. Os parques lineares vinculados a esse financiamento precisavam estar dentro da Bacia do Ayumas. Então, a escolha dos 3 parques lineares foi porque eles se encontram na Bacia do Ayumas. Então, é uma relação de oportunidade desse financiamento ter aparecido e a gente inclui parques lineares, neste caso. Então, existe a prioridade de índice de áreas verdes com função social por habitante, existe as condições ambientais, as mudanças climáticas, etc. O que não exclui a necessidade do poder público, e digo sem climas, de atuar em cada um dos 49 parques lineares desde que viáveis, que é uma constante. Então, Xavier, eu lembrava que você era do Jardim Lisa porque a gente já conversou e a gente já fez o mapa? Vocês apresentaram até o mapa nosso, cadê o mapa? Exato. Mas isso eu não consigo mostrar no... Eu acho que a gente vai lá, a gente tem os mapas e a gente já fez um trabalho com compensação ambiental na recuperação de uma nascente no Jardim Lisa junto com vocês, Xavier. Ô, Gabriel, vou adiantar aqui gente, eu vou adiantar uma questão aqui, só para facilitar. São 6 parques lineares. A gente tem demanda no Orçamento Cidadão de 10 anos atrás, de lugares que foram discutidos lá, agora sendo implementados. Os demais parques, eu tenho certeza que o Gabriel vai topar, que nós podemos ir nesses lugares, discutir com a comunidade e colocar no orçamento, no Orçamento Cidadão, essas demandas para serem sendo construída a implantação desses parques. Pode ser por aí? Pode. Então vamos trabalhar esse caminho. E já passando para a questão dos alagamentos do Cambuí, não, da área central. Da área central, a própria implantação dos parques lineares, ela, dentro da bacia do Ribeirão Ayumas, ela também tem essa oportunidade, né, e essa condicionante de tentar aumentar áreas permeáveis, o verde dentro da área central. Ainda não é onde a gente conhece como centro-centro, que é o bairro centro, mas é na região central. Mas os pequenos espaços, eles precisam ser revistos com hora diferencial, porque é tudo verticalizado, ok? Não é igual essas 9 áreas aqui, que você atravessa as calçadas, tem uma árvore plantada aqui, uma árvore plantada lá. Tem isso no centro, não tem. Então são pequenos espacinhos que podem, assim, e aqui também tem uma vantagem, tem o apoio da comunidade. Falar que plantou 4 árvores lá, o pessoal tem mais tendência de ficar de olho e zelando por isso. Agora não pode deixar de esquecer essa população. A senhora foi relacionada àquela situação do risco climático, né? Isso. Então, é que nós temos nuances para o risco climático. Lembra que eu falei da sobreposição? Aí, lembra da justiça climática? Então, o índice de vulnerabilidade, ele é um dos índices fortes que equalizam isso. Então, assim, no centro, eu não tenho uma vulnerabilidade geológica tão grande. Então, é por isso, você entendeu? Então, acaba que ela não fica tão, vamos dizer, tão quente a onda de calor daquela situação. Mas ela é uma PG quente, central, que tem que ser trabalhada, inclusive quando vai empreender. A senhora falou de empreendimento, o Lucas também falou de empreendimento. Lembra que eu tenho que fazer estudo de impacto de vizinhança, tenho que fazer um mapeamento, eu tenho indicadores que eu tenho que equalizar quando eu vou empreender sobre essas áreas.
Então é só por isso que o centro não tem essa característica da vulnerabilidade e ele acaba não sendo tão intenso lá no risco climático. Mas ele é uma vertente que tem que ser justamente a drenagem, a permeabilidade, são fatores importantíssimos. Árvores, Exato. pequenos espaços, eles podem ser aproveitados. A senhora conheceu um desses projetos? Projeto da Admins. Olha, só para concluir, quando a gente fala em drenagem, permeabilidade, ondas de calor, hoje existe um projeto que não é diretamente da Ciclimas, mas a título de informação, são as microflorestas, que daí, quando formos falar localmente, a gente pode falar um pouco mais, tá bom? Obrigada. Próximos? Já vou aproveitar aqui, eu quero falar aqui do DPBEA, que foi, acho que foi você mesmo que falou, né? Então, se você me permite, eu já queria dar uma geral do DPBEA, pode ser assim? Então vamos lá. Inclusive, ultimamente, a gente tem sofrido assim alguns levantes com relação ao nosso departamento de proteção animal. Há uma grande confusão. As pessoas confundem que o departamento lá do Bela Vista, lá, aonde a gente tem lá o departamento que a gente recebe os animais que são resgatados pelo nosso resgate 24 horas, pelo SAMU 24 horas. Então, todos os animais que chegam lá naquele departamento, eles chegam ou atropelados, ou abandonados, em condições muito degradantes. E aquele local é um local de tratamento. Aquele local é um local de tratamento. Hoje lá nós temos, no departamento nosso lá, de tratamento, 57 cães e 46 gatos. Nesses 4, 5 meses que a gente está lá, nós já liberamos, aí nós temos uma empresa que ganhou uma licitação para abrigar os animais sadios. Nós temos quase 380 animais, fazer uma conta redonda aqui, entre cães e gatos, numa cidade que está a 100 quilômetros, que ganhou essa licitação para abrigar esses animais. Todos esses 380 animais que estão nessa cidade abrigados, eles estão sadios e aptos a serem adotados por todos. Tá? Inclusive, quando o animal adoece nesse local, ele vem para o nosso departamento, nesse local onde a gente tem recebido muita crítica esses dias, e ali ele é tratado. Só para ter uma ideia, nesses 4 meses nós já tratamos, né? Foram quase 70 animais sadios, já foram para lá. Nesse momento, desses 57 cães, sendo 8 pitbulls que não são sociáveis, tá? Que é mais difícil, que a gente acaba mandando para lá também, eles passam por processo de ressocialização, com adestrador, né? Para ficar aptos à adoção e mais. Então lá hoje nós já temos mais 16 cães sadios e mais 20 gatos que estão aptos a ser adotados ou a gente transferir lá para o abrigo, tá? Quando fala no departamento animal, o departamento de proteção animal daqui da nossa cidade é um dos melhores do estado de São Paulo, é referência no nosso país. Ultimamente a cidade de Curitiba, inclusive, fez uma menção que está buscando as mesmas políticas públicas que a gente tem adotado aqui em Campinas para levar para Curitiba. Então nós temos aqui 2 clínicas. Nós temos 2 clínicas móveis que atendem em média 40 animais por dia, cada uma. Nós temos mais de 10 mil animais foram castrados o ano passado pelo nosso departamento. Nós já compramos mais 10 mil castração, que já começamos a fazer agora a partir dessa semana. Né? Então o departamento nosso de proteção animal, ele funciona. Ele é um departamento que tem sofrido muitas críticas, mas é um dos melhores. E nós estamos passando por uma reforma profunda naquele departamento de tratamento animal. Tempo.
Né? Então eu quis fazer questão, Arlindo, de fazer essa resposta, porque eu tenho certeza que pode haver mais perguntas, e já respondo aqui de uma maneira geral, não estou fugindo, estou apto a responder, mas também estou me justificando porque houve esse pedido dela, e esses 400 animais, eles estão aptos a adotar. Qualquer cidadão pode adotar. Eles estão disponíveis lá no nosso site, inclusive estão todos vacinados, vermifugados e chipados. Não, secretário, a pergunta foi minha. Não, vai, agora é teu, pelo amor de Deus, eu só tenho 9,5. O assunto não é esse. Sobre a lei. O assunto não é esse. O assunto é outro. Gente, vamos para a próxima rodada? Cida, qualquer dúvida, você me pergunta. O assunto é outro. Tudo bem, eu sei como virar o DPVM, eu fiz bem. Tá, porque você quer ouvir, Tereza, João, Porque animal não faz parte do bom ambiente, minha senhora? e O Francisco. assunto hoje não é. Ah, DPVM faz parte do... O assunto hoje é outro assunto. Tá, mas vamos Então, esse assunto está tomando tempo. Tereza, João, Lourdes, Gisele e Francisco. Não, meu. É tempo. Ele falou que não tem tempo. Oi, boa noite. É a Tereza do Congresso também. Então, bicho faz parte. Eu queria saber sobre mais informação sobre esse parque, os parques, os 3 do Proença. Eu quero saber se você pode dar mais detalhe ou aonde eu arranjo essas informações. Tá? É só isso. E onde que eu vejo esse projeto? O projeto dos 3, as informações, enfim. Sobre esses 3. Obrigada. Boa noite, meu nome é João Guilherme, sou engenheiro civil, moro ali no Jardim Bassoli, e a minha pergunta é, em qual agrupamento de níveis se encontra o Parque Linear do Jardim Bassoli? Vejo um parque que há mais de ano a obra se encadeia, se o secretário tem por conhecimento, uma previsão de finalização da obra. E gostaria de propor, né, aqui, se o secretário, com toda a sua equipe, teria uma altura de fazer uma visita para a gente conhecer e junto readequarmos algumas coisas que conseguimos. Boa noite. Meu nome é Lourdes, eu sou ali da região da PUC e estou interessada aí na questão do Parque Linear do Ipauçurama. Esse parque, eu acho que vocês têm conhecimento que ele tem uma parte que é canalizada. E sobre essa parte tem algumas construções, tem um campo de futebol, ou seja, da rua Carlos Miani até a Avenida Brasília, ele não aparece. Aparece porque tem uma caixona assim que a gente vê que está passando ali por baixo. Então, eu tenho uma pergunta, como que vai ficar aquela parte? Vai dar, porque árvore não tem, viu, moço? Só tem lixo e algumas casas em cima. Então, é uma parte, assim, crítica ali do córrego do Ipauçurama. Você sabe onde eu estou falando, né, Arlindo? Fica entre o núcleo Palmares, Novo Londres, e tem lá acho que chama Flores Nova, se eu não me engano, que teve um alagamento, que teve todas as complicações da chuva passada. E eu fico feliz de saber que já tem recurso, né? Então, assim, quando eu disse que tem recurso, a gente fica muito animada. E esse parque precisa sair, porque senão não vai sobrar nenhuma folha para cada morador daquela região. Porque a quantidade de prédio que está surgindo no entorno da PUC é muito grande. Então, era essa a minha questão, tá bom? Obrigado, Lourdes. Gisele? Minas, Ieda. Oi? Ieda, Nova Campinas. É o próximo. Sim, eu sei. Santa Luz é o Boa é noite, mais de Gisele. Eu gostaria de perguntar, já que Proença é uma área de risco, pelo que eu vi no início, Fala mais alto um pouquinho, Gil. eu queria saber, com relação às áreas de risco que a gente viu no início, Proença é uma delas, né? Eu queria saber como está e se vai ter realmente incentivo para manter aquelas 400 árvores ali da Norte-Sul, na frente do Hotel Vitória,
aquela área que querem fazer o piscinão, né? Estão querendo mais projetos para não retirarem aquela área linda, que é a única que é essa, e ali não inunda, não alaga. Agora, também foi retirado do bosque mais de 90 árvores, apesar de toda a análise da professora Raquel, da Unicamp. Então, se o Proença é uma área de risco, e já foi tirado do bosque, a gente não sabe até hoje, a gente gostaria de saber também quais espécies de árvores foram plantadas no bosque, em detrimento das que foram retiradas, que a gente não sabe até hoje também. Que espécies, sendo que aquele bosque é antigo e tínhamos espécies raras, né, de lei, enfim. Também gostaria de saber se vai haver um estudo para esses parques lineares, se está pleiteado, sobre as espécies que deveriam ser plantadas, que deveriam ser diversidade também, né? Porque é o que interessa também, que não seja só IP ou só algumas espécies. É isso, obrigada. Francisco. Boa noite. Meu nome é Francisco Augusto, eu sou da área rural de Pedra Branca, mas agora que eu estou aqui no momento para pegar uma informação em relação ao BRT, sabe, da cidade de Jardim, que na época de 2018, na rua Padre Donizete Tavares de Lima, foi tirado bastante espécies arbóreas lá, e a gente solicitou, através do CONSEG, na época do CONSEG Centro-Oeste, o encaminhamento dessas espécies arbóreas para Rua Sebastião da Silva, que tem uma área grande, que o pessoal está passando por uma degradação ambiental muito séria lá. E além disso, a ocupação de pessoas em situação de rua está muito grande na região, né? Então, assim, eu queria saber se tem algum projeto para essa Rua Sebastião da Silva, que é o que a comunidade está solicitando. Obrigado. Vamos responder já deu as 5 pessoas. Francisco, moradores de ruas, a secretária de assistência, daí no próximo reunião, assistência que vai estar aqui, a secretária de assistência social que vai estar aqui presente, a Vandecleia. Aí podemos tratar dessa questão do morador de rua. Não dá? Pessoal, vou passar aqui para o Gabriel responder. Eu queria falar para vocês que a gente tem várias formas, estamos buscando vários caminhos para a implantação dos parques lineares. Não é só questão de financiamento. Nós temos vários caminhos que nós estamos buscando esses estudos, que ao longo do tempo, dentro do possível, nós vamos estar falando com vocês de cada região, onde vai ser implantado, né, aquele parque e a maneira como a gente vai fazer. Outra coisa aqui, eu já vou passar para ele aqui, eu perdi aqui, alguém falou do bosque lá. Só para falar do bosque, né, as espécies arbóreas do bosque, inclusive, provavelmente, ainda tem até que fazer algumas intervenções. Lá, os serviços públicos contratou o professor Demóstenes, que é um dos maiores especialistas em arborização urbana da Exalc de Piracicaba, para fazer os estudos fitossanitários de todas as espécies do bosque. Inclusive foi feito esse inventário de todas as espécies e foi feita uma avaliação com um equipamento de última geração de tomografia para avaliar o risco que essas árvores oferecem ou não. Quais precisa ser substituída e quais não precisa. E com relação às espécies arbóreas, elas são todas nativas dos nossos fragmentos aqui de Mata Atlântica, enfim, e aonde for de cerrado, tá? O Gabriel tem aqui bastante informações, como ele e a Rafaela fazem parte da nossa equipe de parques lineares, eu vou passar para ele. Então nós temos mais 3 questões aqui com relação a parques lineares, tá bom?
João Guilherme, já posso. Primeiro, João Guilherme, em relação ao Parque Linear de Jardim Bassoli, o chamado Parque Linear de Jardim Bassoli não faz parte dos 49 listados do Plano de Verde. Não, mas isso não tem problema. Ele está sendo implantado. Ele está sendo implantado e proposto pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. É uma demanda antiga da região, principalmente da intersetorial. Eu não vou lembrar o nome da intersetorial, mas é uma demanda antiga em relação a 2 milhões. A recuperação dessa área, com plantio, com implantação de equipamentos. Então, é um projeto da Secretaria Municipal de Serviços Públicos com parceria de um trecho vinculado à Secretaria de Infraestrutura com uma obra mais específica em parte desse parque linear, que é com equipamentos de esporte e lazer, principalmente, já licitados e eu não sei em que fase que está o projeto, mas já fizemos os estudos do licenciamento ambiental municipal para esse pequeno trecho. Então, é um projeto em andamento, mas a gente não tem tanta informação porque não é nossa secretaria. Porém, dentro do planejamento, da Secretaria de Planejamento, junto com a habitação, foi criado o GIP, Grupo Integrado de Projeto, que visa trazer várias secretarias em conjunto para pensar todo aquele bairro de uma maneira mais integrada. Então, tem uma portaria, eu não lembro qual que é o modelo jurídico, mas acho que é uma portaria que nomeia um grupo de representantes de várias secretarias para pensar para além desse parque linear, para além de intervenções pontuais, e sim o bairro como um todo, pensando em mobilidade ativa, de conexões entre equipamentos, etc. Isso é em relação ao Bassoli. Em relação a Tereza, questionou os 3 parques do BNDES, certo? Desculpa aqui. Ela tem informações. Você quer informações, certo? Eu quero detalhes, aonde que eu arranjo esses projetos e informações. Não, entendi. Não, desculpa, é que eu tinha esquecido. São as 3 perguntas. Esses 3 parques, eles têm formulário online para responder o questionário. Haverão, em cada um desses parques, cada uma da região, o Arlindo está organizando uma coleta com a comunidade, provavelmente aos sábados. Além do termo de referência publicado para a licitação do projeto básico de cada um desses parques. A gente pode passar o e-mail, no final da apresentação tem os nossos e-mails, mas a gente pode encaminhar o termo de referência, mesmo porque ele está publicado no site até do Governo Nacional, que é de compras, de licitações. O termo de referência é o processo de licitatório. A gente inclui nesse termo de referência a planta proposta de implantação de cada um desses parques, que é daquele estudo que eu citei, que também está disponibilizado no site de parques lineares, um catálogo de soluções baseadas na natureza para incluir dentro desses projetos pelas empresas vencedoras de cada uma das licitações. E sobre Lourdes, sobre o impulso. Desculpa, mas eu achei complicada a resposta. Onde que eu encontro os projetos e as informações básicas? No site dos Parques Lineares da Secretaria do Clima. Lá tem o ícone Parques Lineares. Você tem todos os 49 trechos de Parques Lineares com todas as informações que a gente tem até hoje. E lá estão os projetos desses 3? Os projetos estão sendo licitados. Os projetos, a planta para implantação. Espera aí, gente, deixa eu explicar. Olha, o andamento, Tereza, o andamento dos 3 se confundiu um pouquinho, vamos ser claros. Então, os 3 estão em que andamento? Está sendo feita a licitação. Como que eu faço uma licitação? Eu escrevo um termo de referência para que alguém faça, se inscreva, venha competir para licitar, que é isso, para fazer parte do desenvolvimento do projeto. Então, hoje ainda está no processo de licitação. Então, Tereza, no link aqui, vai conseguir conhecer o andamento que é isso. A licitação, então, tem as diretrizes, teve o edital, as pessoas se inscreveram mandando as suas propostas. Não é para implantação, tá, gente? É só para o projeto básico ainda, tá bom? Mas aí está naquele termo de referência vinculado à descrição já. Nesse link aqui, olha, Secretaria do Clima, /Parques Lineares,
E aí eu vou ter lá, tanto conceitualmente, o que são os parques, tal, diretrizes para os parques lineares, ó. Implantação do parque, tal. Sempre lembrando que a implantação de parques não é só através de contrato, mas nesse caso, como é recurso do BNDES, tem que passar pelo processo de contratação, execução do parque. No Bassoli, não, o projeto foi feito internamente e está sendo desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos. Daí, de repente, vai ter um outro projeto que está em área privada. Então, aí faz o quê? A construtora XYZ vai executar lá o prédio e fala assim, olha, então aqui no teu WAVE, você vai ter a obrigação de implantar o parque linear aqui do lado, que é contrapartida para a sociedade, porque você está no entorno. Então, vale entender que muitas são as formas de buscar recurso e implantar. O que nos vale é ter a diretriz que precisa ter naqueles pontos. 49 são os parques que estão impactados? Só 49? Gente, se aparecer um outro e não está nos 49, vamos fazer também. O que a equipe quer dizer é que nós estamos dispostos, prontos e antenados para que quando cai o caso ali, que você olha para aqueles corredores, olha para a cidade onde está aqueles verdes e a gente precisa fazer aquela conexão, o parque linear é uma ferramenta efetiva que a gente pode fazer isso. Desculpa o tempo. Obrigada. A Lourdes perguntou sobre o Impalsurama. Só não sei onde ela está, desculpa. Nome de rua não é o meu melhor, tá? Desculpa, Lourdes. Eu só sei onde que é a Avenida Brasília. As outras ruas eu não vou saber dizer. Mas, de novo, eu convido a senhora e todo mundo para participar dessa reunião, onde a gente vai levar as plantas propostas que estão sendo indo como anexo nesse processo licitatório. É dali que eles vão tirar informações, mais todas as demandas que a população local falar, que a empresa que vencer essa licitação vai usar para elaborar o projeto básico do Parque Linear, tá bom? Eu só queria dar uma ajudinha nessa questão. Tanto a Tereza como a Gisela, com a questão da doença aqui, né, desses 3 parques. Hoje aqui, nós estamos fazendo uma geral. Mas aí, não que nós vamos fazer no Proença, vocês vão ter 2 horas para discutir só o Parque Linear do Proença, para entender todos os detalhes. Então, o Surama é a mesma coisa. Então, cada região que nós vamos fazer essas reuniões, nós vamos estar dialogando com a população, para que a população tenha a oportunidade de discutir com o poder público a forma como gostaria que implantasse o Parque Linear. É claro, respeitando as questões técnicas, jurídicas e também financeiras. Né? Então, isso nós temos que... Não é o que a população imagina que pode colocar lá, vai lá e coloca. Tem que ter... tem que adequar também a questão técnica. Então, Gisele, você, Tereza, a gente está acertando a reunião, talvez lá na igreja da Arlindo Joaquim de Lemos, acho que é Nossa Senhora Aparecida, aquela igreja lá, acho que nós vamos fazer uma reunião lá com aquela população para que o Parque Linear Proença. Depois nós estamos acertando aqui com o Padre Transferente, aqui da Santa Rita, uma reunião com o pessoal